Antes de darmos início, queremos informá-los que a aula pode causar danos graves aos nossos neurônios. Já deixamos claro que não temos culpa aí, nem responsabilidade pelos danos. Afinal, estamos no mesmo barco. Há hoje várias formas de se investir. Isso vai além da bolsa ou criptomoedas. Uma dessas formas de se investir é o Tesouro Direto, o investimento de títulos públicos federais. Dentro do Tesouro Direto, há várias modalidades de investimento de curto, médio e longo prazo. O rendimento do Tesouro Direto é calculado através dos juros compostos, ou seja, juros sobre juros. De forma mais simples, o dinheiro total de hoje é o somatório do valor investido mais o rendimento do dia anterior. Quanto mais tempo investido, maior o rendimento terá. Então, no caso de investimentos de médio e longo prazo. Investimentos calculados através de juros compostos utilizam uma função matemática chamada logaritmo. No decorrer do ano, estudamos outras funções matemáticas. Esta, utilizada no cálculo de renda fixa, é a função do primeiro grau. A diferença no cálculo de juros simples e composto. Os juros simples utilizam um cálculo baseado na função de primeiro grau, já os compostos utilizam função logarítmica. Exemplo, temos um capital de R$500 aplicado a uma taxa de 2% ao mês. O rendimento final do quarto mês, no caso dos juros simples, será de R$540, já que o rendimento é calculado através do rendimento anterior, mais juros, que no exemplo é de R$10. Já o rendimento dos juros compostos ao final do quarto mês é de R$541,22. O crescimento dos juros simples é linear, enquanto nos juros compostos é exponencial. Mas por que os juros compostos fazem render mais? Nos juros compostos, o cálculo é feito com o rendimento inicial vezes juros, que é calculado através da potenciação. Cada mês juros sobre juros, fazendo assim um crescimento maior. Enquanto o estudante que de uma potência quanto se conhece lançar-se o seu resultado. Uma espécie de um efeito da potenciação. Além disso, John Fetter, em 1550 e 1617, e foi a defesa do inglês Harry Giles, o algoritmo fim de logos, que significa em grego razão, e o algoritmo vem de uno, e foi introduzido pelo matemático escocês entre 1571 e 1650. Ótimo. O logaritmo é a oração que... Para que a gente consiga entender como calcular logaritmo, é necessário a gente conhecer a sua fórmula, que é log de b na base a igual a x. Tá, mas para a gente entender tudo isso, a gente tem que conhecer o que cada um significa. A é a base, b é o logaritmando e x, depois de igualdade, é o logaritmo. Para a gente conseguir calcular isso, a gente pode entender como se fosse um ciclo, onde a gente eleva a x e tem que resultar em b. Ou seja, o b está ali para ele nos dar o número final que a gente tem que resultar. Logaritmo nada mais é do que a gente usar a potenciação e as suas propriedades. Para trazer um exemplo mais claro para vocês conseguirem entender. Log de 125 na 5, na base 5, igual a x. Fazendo o tal do ciclo. 5 a gente eleva a x. Que números que a gente pode atribuir a x para chegar a 125? 5 na 1 é 5, 5 elevado na 2 é 25 e 5 elevado na 3 é 125. Então, o número que a gente atribui a x é 3, pois 5 elevado na 3 resulta em 125.
Uma função logarítmica pode ser definida através da fórmula f de x igual a log de x na base b. Para interpretar um gráfico de função logarítmica, podemos começar entendendo que f de x é igual aos valores de y no gráfico, sendo b maior que 0 e diferente de 1. Para que você possa entender de forma clara, vamos observar a seguinte tabela. A tabela auxilia para que possamos esboçar o gráfico posteriormente. Observe que é mais fácil atribuir valores a y que a x. Então, começamos com y igual a menos 2. Menos 2 igual a log de x na base 3. Elevamos 3 a menos 2, lembrando da propriedade de potência, com expoente negativo. Onde reescrevamos em forma fracionária, invertemos a base e o sinal do expoente e chegamos a 1 sobre 9. Lembre-se, 1 sobre 9 é menor que 1, ou seja, x é menor que 1. Após isso, realizamos o mesmo cálculo para chegar aos demais valores de x. Função logarítmica, exemplos e exercícios. Uma outra questão que norteia a função logarítmica é a relação ao zero da função. Para descobrir qual é o zero da função logarítmica, deve-se determinar os valores de x, nos quais a função é nula. Isso pode variar de função a função. Uma última observação a respeito das funções logarítmicas. A função logarítmica é inversa à exponencial que se caracteriza pela fórmula f de x a x. Agora vou te mostrar como realizar um exercício de função logarítmica. Vamos fazer o exercício 3 da página 63 do módulo 23. Para iniciar, devemos observar que a função é decrescente. À medida que x cresce, y descresce. Na fórmula de uma função decrescente, o b é menor que 1 e maior que 0. Então, obteremos um número fracionário. Agora, no exercício 3, vamos usar os pontos indicados no gráfico. X igual a 16 e y igual a menos 4. Usando a fórmula, teremos menos 4 igual a log b de 6. Elevamos b na menos 4. Como expoente é negativo, escrevemos b em forma de fração. Invertemos a base e o sinal do expoente. E elevamos b na 4. Pensando em números possíveis para chegarmos em 16, temos 2. O número 2 elevado na 4 resulta em 16. O resultado, então, será 1 sobre 2. Esperamos que tenham conseguido entender o conteúdo e é assim que encerramos a nossa aula de hoje.